Boa tarde, gente amiga. Sexta-feira 13. Boa tarde, Viane. Boa tarde a todos. Tudo bom, gente? Hoje, sexta-feira 13, dia de azar, dia de sorte. O que sexta-feira 13 significa? Superstição, crendice ou realidade? Sexta-feira 13 traz várias informações. Então a gente deu várias dicas para vocês para falar dessa magia que é a sexta-feira 13. Mas será que as pessoas estão preparadas para enfrentar uma sexta 13 de lua crescente? Sexta-feira 13 de lua crescente, o que cresce? Cresce tudo. Cresce a espiritualidade, cresce a emoção, cresce a alegria e cresce também a maldade, né? Infelizmente, muitas pessoas com pensamentos más, muitas pessoas aí querendo a maldade, querendo coisas ruins, né? Mas nós temos que crescer de que forma? No dia a dia. Sexta-feira 13, anterior é o dia 14. Sim, sempre, né? Sempre. Aquela velha Pela brincadeira, numeração né, gente? né? Pela numeração sexta-feira 13, antes de 12 e depois do 14. Isso não né? muda, né? Ó, mas errei, é uma errei. semana, Desculpa, é uma semana boa. Errei. Antes de 12 e depois de 14, não. Sexta-feira 13. Depois de 12 e antes de 14. Viu? A confusão que dá. Por quê? Porque a gente tem toda essa superstição de sexta-feira 13, né? Tem gente que gosta de pular, né? Exato. Mas a semana já está começando com lua crescente, já está trazendo um período de prosperidade. Você que está em casa, que muitas vezes quer aquela abertura, quer aquele lugar lá na empresa, né? Ou até mesmo quer que a empresa cresça, é o período de você modificar. Porque iniciamos aí a lua crescente, onde a maioria das mandingas, das magias, estão ligadas à prosperidade. Crescer também para as crianças, claro, tem muita criança aí que, sabe, tá meio minguadinho. O que está acontecendo com essas crianças? Pois crianças que têm dificuldade de desenvolvimento, não só motor, não só cognitivo, mas até de espiritualidade. Os ditos crianças fujões, espíritos fujões. É o período de se regular isso, de arrumar essa bagunça, que o ano tá difícil. Vimos muitos comentários aí, tem panelaço, será que vai ter panelaço domingo? Não sei, né? Será que vai ter impeachment? Será que o presidente vai cair? Será que a política? Será que a economia? A economia nós sabíamos, falamos desde outubro do ano passado, que a economia ia ser muito difícil esse ano. Mas o que fazer diante dessa negatividade? Se desesperar? Não, não é período de se desesperar. É período de se fortalecer. Em lua crescente, que é esta semana, se prepare. Você vai ter um presentaço lá na casa de Ansã e Oxalá. É um presente especial ligado aos orixás, sempre, né? Que vai trazer para você também a fecundidade e a prosperidade. Mas você tem que agendar aquela consulta especial. Telefone para você agendar a consulta? 3084-3434. E para você saber onde fica a casa de Ansã e Oxalá, fica aqui em Ipanema, na Rua Gávea, número 113, nesse local aqui abençoado pelos orixás e por Deus. Agora nós sabemos que lua crescente pode trazer muitas alegrias, mas também diz que tem gente que aproveita a lua crescente para fazer o contrário, Pai Mário, prejudicar os outros. Pois é, só que acontece uma coisa assim, já é constatado, já foram feitas até algumas experiências e algumas pesquisas, que na lua crescente, a mulher que está fértil na lua crescente tem uma tendência maior a engravidar. Corte de cabelo, lá na lua crescente é o cabelo que cresce mais. Na lua cheia é o cabelo que fica mais cheio. Na lua minguante para segurar o cabelo. Então tem toda essa mística. E na lua crescente, fazer a maldade, sim, muita gente faz a maldade na crescente e na minguante. Nessas duas luas, que são duas luas propícias para isso. Né? Mas você vai fazer uma abertura financeira, você vai fazer uma abertura para negócio, você vai fazer uma abertura para dinamismo. O que acontece? Qual é a melhor lua? É a lua crescente ou a lua cheia. Né? Vamos fazer um axé para dinheiro, vamos pedir para o Pai Ossan um axé bacana para dinheiro, lá as mãos para segurar o dinheiro dentro da sua carteira. Qual é a lua certa? Lua crescente e lua cheia. Então são as duas luas excelentes para isso. E será que isso tem a ver mesmo com o crescimento das pessoas? Pai Júlio, boa tarde. Boa tarde a todos, sim. Essa época tem tudo a ver. As pessoas pensam muito no positivo, mas gente, o que não pode deixar de acontecer? Ninguém pensa em você, a não ser quem lhe ama, da sua família, sua mãe, um querido. Porque as pessoas são oportunistas nessa época para fazer a maldade. Se vê que você está crescendo, está conseguindo passar por ela, ela tenta botar um obstáculo. E a maldade existe. Não adianta a gente tentar dizer que não. A maioria das pessoas aproveitam essa data acreditando que é mais forte para o negativo do que para o positivo. Geralmente eles correm atrás
da maldade. Não acreditam que sexta-feira 13 possam, nessa época, lhe dar uma abertura com tranquilidade. Acredito mais no mal, né, Pai Mário? Exatamente. Nós, brasileiros, nós temos um exemplo de uma pessoa que adora o número 13 e foi um grande vencedor durante uma vida inteira. E até hoje e até nos momentos de maior dificuldade dele, ele foi vencedor, ele soube driblar tudo. Zagallo, que foi jogador de futebol, técnico de futebol, participou de comissão técnica da CBF, e Zagallo, ele adora o número 13. Tanto que ele mora no 13º andar, se eu não me engano, ele faz aniversário no dia 13 também. Então, o que um número no meio de um calendário ou uma energia do dia a dia vai fazer para você? Tem que combater a negatividade, é combater aquela situação. Vou passar por baixo de uma escada. Sabe por que dá azar passar por baixo de uma escada? Porque pode ter alguém pintando lá em cima ou com um tijolo, alguma coisa, e cair sobre a sua cabeça. Não que isso é um amuleto de azar. Um gato preto cruzar na sua frente tem todo aquele sentido do azar. Dá azar se você deixar aquela negatividade naquele momento. Porque o gato é de Xangô, mas também é de Maria Padilha. Então tem toda essa mística, existe. E existe a mística, e a mística a gente tem ou não tem. É aquela superstição. Eu sou uma pessoa supersticiosa. Por exemplo, quando eu vou ao Beira-Rio, eu gosto de botar uma determinada camiseta, por mais velha que ela já esteja, porque é uma superstição. E já deu o azar de eu ir com um outro tipo de camiseta e o Inter perder. Quando eu vou jogar o meu paintball, eu gosto de jogar numa determinada posição porque eu acho que eu dou sorte ali. Isso é uma mística que a gente carrega. Então essa mística do dia 13, a gente tem que usar ela das duas formas. Primeiro em defesa, certo? E em segundo ao nosso favor. Por que em defesa é ao nosso favor? Te defender daquela negatividade. Enquanto os outros estão pensando negativo, que é aquele momento de muita negatividade, você reverter essa moeda e ter a certeza e buscar aquilo que você quer. A potencialidade, muitas vezes, é que faz a sorte ou o azar, né? Exatamente. Cada um tem o seu desenvolvimento maior, mais fácil, no sentido de A ou de B. Alguns leem mais rápido, com mais entendimento, outros escrevem mais rápido, outros dialogam, né? Falam melhor, e isso depende da pessoa. O problema é se encaixar de uma maneira que as coisas realmente criam uma conexão. Essa conexão com o outro, essa ligação com o outro é que é muito difícil e que a gente tem que aproveitar realmente as oportunidades. Por isso essa semana tem presente lá na casa de Ançã e Oxalá, e você vai ligar e agendar a sua consulta para esta semana. O valor é o mesmo, pode debitar em todos os cartões e o telefone é o 3084 3434. Nós temos algumas místicas, principalmente aqui na cidade de Porto Alegre, sobre alguns locais muito interessantes. A igreja Nossa Senhora das Dores, que foi construída na época dos escravos, fica em frente à Praça Central, que servia de palco para as execuções públicas em 1857. Diz a lenda que o escravo que trabalhava na construção foi condenado à morte injustamente. No dia da sua execução, ele teria rogado uma praga, dizendo que o seu senhor jamais veria as torres da igreja prontas. Como a obra levou mais de 100 anos para ser concluída, e não era esse governo, viu, gente? A praga deu certo e a lenda se propagou. Há quem diga que o fantasma de Josino, o escravo, ronda o local até hoje. E foi feita uma missa ecumênica dentro dessa Igreja das Dores, que é ali na Andradas, com africanistas e cristãos. É a famosa Igreja dos Negros. Famosa né? Igreja dos Negros. Outro local muito conhecido em Porto Alegre, que dizem ser mal assombrado, é a Ilha do Presídio, a Ilha das Pedras Brancas. Após importante papel na Revolução Farroupilha e ter sido usada como depósito de armas, a Ilha das Pedras Brancas, está aí para você, tornou-se um presídio de 56 a 73. Ditadura, né, gente? Neste período abrigou presos políticos do regime militar. Depois voltou a funcionar em 80 e fechou em 83. Várias fugas audaciosas foram noticiadas ao longo do tempo. A mais incrível foi do prisioneiro que teria navegado em direção a Porto Alegre, a bordo de uma panela de cozinha. Que panelão, né? Para remar, o fugitivo teria usado uma colher de pau. Além disso, há registro de muitas mortes não esclarecidas dentro desse presídio. Para você que está pedindo a volta da ditadura, do militarismo, melhor prestar atenção nessas coisas, viu? As ruínas do antigo cárcere ainda estão em pé, mas a estrutura foi vandalizada, dando um ar ainda mais macabro de abandono e de esquecimento. Eu também, é outra situação também com o manicômio, que é em Taquara, onde nós jogamos paintball de vez em quando. Eu não tive a oportunidade de jogar lá na Ilha do Presídio,
mas alguns amigos meus que jogam paintball junto comigo foram jogar lá na ilha. É mal assombrado. É mal assombrado. Diz que é macabro até a última. É, e a fuga do panelão, as pessoas até podem achar engraçado. Tem até desenho né? animado com essa história do panelão, né? Mas o panelão, os panelões de presídio, são panelões gigantescos para fazer muita quantidade, comida, né? Agora eu fico imaginando a cena do preso. O desespero, O desespero dele dentro do panelão com uma colher de pau, né, gente? Que eu acho que é isso, que é essa energia que muitas vezes assombra os locais, o desespero, não é isso, pai Júlio? É verdade, o Sentimento desespero leva as ruim, né? pessoas a qualquer loucura, né? É se arriscar muito sem pensar, sem saber se vai, não teria como ele voltar atrás, né? Não, nem voltaria, né? Porque ia morrer igual, né? Então, até porque tem aí alguns comentários sobre o dia 15, cuidado com o que você procura, cuidado com o que você pede, você pode ter, viu? Se bem que eu acho que a história aí do militarismo no Brasil ainda é muito recente, o pessoal não vai ser tão sem memória. Mas aí nós estamos falando de negatividade. Sexta-feira 13 aqui, trazendo esses pontos fantasmagóricos de Porto Alegre, estão relacionados a essa energia. Nós falamos ali da Ilha das Pedras Brancas, a famosa Ilha do Presídio, muita gente ainda conhece como Ilha do Presídio, que traz essa energia do desespero, da angústia, da injustiça, a Igreja das Dores, com a praga, né, do escravo que foi injustamente assassinado. E o que a gente diz disso? Será que uma casa pode ser assim? Será que o seu lar, o seu vizinho pode ter sofrido alguma dor, algum desespero e ter essa energia próximo de você? Pode sim. E o pior, pode estar afetando até o seu crescimento, a sua força. O telefone, então, é para você que sabe desses locais e que precisa dessa ajuda. Até porque hoje tem sessão, viu, gente, de Quimbanda, mas depois eu conto mais só para vocês. Outro local extremamente comentado é o Museu Júlio de Castilhos. Mal assombrado, vocês sabiam? Essa eu não sabia. É, o Museu Júlio de Castilhos. O mais antigo museu do Rio Grande do Sul, certamente teria que estar nessa lista. No velho casarão, tanto Júlio de Castilhos quanto sua esposa Enorina morreram de forma trágica. Ele foi submetido a uma cirurgia no seu próprio quarto para a remoção de um câncer na traqueia. E, na época, né, gente, não sobreviveu. Ela cometeu suicídio em um dos aposentos do casarão por causa da morte do marido. Algumas testemunhas alegam ter avistado os vultos do casal. Isso inclui o caso de um vigilante noturno que pediu demissão do museu por ter visto os fantasmas. Nós temos essas histórias de fantasmas muito em casarões antigos, né? Porque foram pessoas que foram muito ligadas àquelas casas e acabaram tendo uma morte trágica, ou um suicídio ou algo parecido, né? Em outro momento eu disse para vocês que eu iria explicar o que é um fantasma e o que é uma energia negativa de espíritos desencarnados. O fantasma, por assim se dizer, ele consegue materializar algumas coisas, certo? O ghost, né? O poltergeist, o que acontece com ele? Casas antigas têm essa tendência muito forte do fantasma, porque foram gerações e gerações que passaram por ali com energias negativas, com energias fortes, com energias marcantes. Assim como muitas fazendas que existem no interior ainda do Rio Grande do Sul, e fazendas que foram fazendas escravagistas, ou fazendas de cultura muito dos donos da fazenda, pessoas muito ruins, muito fortes. Então manteve-se aquela energia dentro daquele local. Eu, alguns anos atrás, eu fui ao interior fazer uma limpeza numa fazenda onde existia um capão, que era uma aglomeração de mato no meio desta fazenda, onde ali foram enterrados alguns escravos e eu não sabia. E chegando até ali, houve várias situações, árvores sacudindo sem vento, várias situações, mostrando que ali existia alguma energia negativa. E foram procurar no livro de história e ali existia um cemitério de escravos. É um cemitério de escravos. Então a energia do fantasma, ele é desta forma. Agora, uma energia de um feitiço, de uma casa que está sendo enfeitiçada e trazendo espíritos para dentro daquela casa é diferente. Ela é diferente por quê? Queima eletrodomésticos, torneiras pingando, a casa se instala. Todinha. Tá? Ela instala todinha. Tu entra dentro de casa, já te dá aquele mal-estar, aquele peso, aquela coisa. Isso são feitiços. E o fantasma, que a casa mal assombrada, por assim se dizer, é aquela energia que muitas vezes tu entra, te sente bem dentro da casa e ela começa a te envolver e te tirar a tua força. Então são as diferenças. Dentro da nossa religião africanista, pode-se, tanto para uma situação quanto para outra situação, vários trabalhos que podem ser tirados dessas energias. E um famosíssimo, porque ainda está no coração aí de Porto Alegre, né, o antigo Hospital Psiquiátrico São Pedro.
Esse é famoso um feitiço também, né, pai Júlio? A gente que já conviveu ali na Na volta. verdade, este é o mais feiticeiro da maldade, do oportunismo. As pessoas adoram fazer aquela cabecinha do mal e atirar lá pra dentro para as pessoas ficarem desequilibradas. Vários relatos, né? Muitos. Eu passei já quantas vezes, acabei vendo pessoas fazendo grandes maldades ali. E tu sabe por que disso? Sabe por que disso? Porque há muito tempo as pessoas não tinham essa interação com a religião africana. Com a religião africana e com o espiritismo. Vamos colocar o espiritismo e a energia espiritual em si. Muitas pessoas foram taxadas como loucas, certo? Por não compreenderem o que era aquela espiritualidade da pessoa. Inclusive os axeres, né, que saíam antigamente, que lá no candomblé, eles saem tranquilamente, os herês, né? No candomblé é herês, aqui no batuque é outro termo. Que saíam, muitos eram presos. Porque estavam brincando nas pracinhas e taxados como louco e ficavam lá depois perdidos, né? A inocência, né? Dentro da inocência. Pois é, o Hospital Psiquiátrico São Pedro foi o primeiro hospital psiquiátrico de Porto Alegre, inaugurado em 1884. Para a época, era um avanço ter um local que atendesse pessoas com problemas psíquicos, já que elas eram normalmente encerradas em presídios. O hospital chegou a ter 5.000 internos, mas foi desativado e colocado em estado de abandono. Já estava em abandono com as pessoas lá também, viu, gente? Era horrível. Hoje ele está em funcionamento parcial e algumas alas ainda estão isoladas e sendo transferidas. Muitas histórias obscuras atraem caçadores de fantasmas para o local. E gente maldosa também, né? Também. Assim como o Mas hospital, é um feiticinho que funciona, né? assim como o antigo hospital dos leprosos aqui em Itapuã, né? Que ali também foi constatado. Aqui Itapuã, mas antes também era ali atrás do São Pedro. Também era ali atrás do São Pedro. Ali também, perto da Cachorro Sentado, né? Mas ali Itapuã foi o primeiro. Isso já lá no tempo antigo, vamos colocar assim, tempo antigo. O leprosário atrás do São Pedro. Sim, mas tinha o leprosário também em Itapuã, filho. Sim, eles foram sendo transferidos. Não, foi primeiro Itapuã para depois ali. Aí depois eu tivesse dado histórico, então. Então vamos procurar no histórico. A Aninha vamos procurar já sabe. quem veio primeiro, quem veio Pra depois. gente não ter... mas esse debate é gostoso, mas foram situações que foram criadas por quê? Energias de pessoas que sofreram ali dentro. O problema não é a doença, o problema é a angústia, né? O sofrimento, a ansiedade. Exatamente. Há um projeto para desapropriação do presídio aqui. Do presídio central aqui em Porto Alegre. Já está sendo desativado. Já está sendo desativado. Tu imagina o que vai ser aquilo ali depois. Nossa, um Carandiru, né? Carandiru, exatamente. É primo do Carandiru, né? E qual é a energia que vai ter positiva lá dentro? Nenhuma. Mas é muito trabalho para isso. Pois é, gente, já falamos aqui em várias situações para que você veja que Porto Alegre realmente não é só o paralelo 30, né? Mas também toda essa energia que pode ser realmente canalizada de uma forma positiva, quando a gente tem que buscar, né, o resgate disso tudo, ou negativa. E eu tenho alguns pedidos das pessoas aqui que mandaram pra gente esses pedidos aqui através do Face. Olha só, pai Júlio, vamos ajudar essa amiga assim, ó. Posso dizer que sou uma fã, te assisto sempre e adoro. Bom, Vivi, vou tentar ser breve. O breve dela, olha o tamanho, gente, do breve dela. O breve dela foi 2 folhas, mas eu vou tentar resumir, tá, gente? Porque não dá pra ser tão breve assim, viu, amiga? Tem que ser mais breve. Estou enfrentando problemas com a mãe da minha enteada. Nunca nos vimos, mas sinto que ela me odeia. Ela faz de tudo para não ter contato com a filha do marido. Uma vez eu ouvi ela dizendo pro meu marido que eu não gostava da menina. Não deixava a menina andar na minha casa nem ir ao banheiro. Claro que é tudo, isso é mentira. Mas eu queria saber como ela inventou, quem inventou essa história, porque ela quer que eu tenha a distância da menina. Vou aguardar ansiosa a minha resposta. Sou médium bandista e minha espiritualidade está sendo desenvolvida. E algo me diz que essa menina, a filha do meu marido, não entrou na minha vida por acaso. Beijos pra você, pai Mário e pai Júlio. Na verdade, esta mãe tem uma preocupação de querer cortar esse círculo de amizade, tirar do caminho da menina a felicidade que ela pode encontrar nessa companheira do pai. Ela sente que a menina faz algum comentário ao teu respeito positivo e a maneira dela, já que perdeu o companheiro, não gostaria de perder a filha. Não, ciúmes? É uma grande insegurança como mãe. Mãe é sempre mãe. Mas, se tu tiveres um coração nobre, ela sempre será tua amiga, essa menina. Não adianta ela te afastar. Isso acontece muito, né? O medo da perda, né? Acontece bastante. O medo da perda é uma síndrome, por assim se dizer,
de uma negatividade, né? Tu tem medo de perder algo, tu tem medo, então tu acaba deixando as coisas em reclusão e deixando até os teus próprios filhos. Quantas crianças ficam sendo de joguetes na mão dos pais, né? Para sofrimento, para vingança. Muita. Eu vejo muito. Eu achei que isso não acontecesse, mas acontece. Eu vejo isso tanto com a criança quanto já numa fase de adolescente. Eu vejo muitos adolescentes dizerem assim: minha mãe tem um relacionamento novo, mas eu não posso me aproximar. Eu gosto da pessoa, mas eu não posso me aproximar por causa do meu pai. O meu pai tem um relacionamento novo, mas eu não posso me aproximar por causa da minha mãe. E fica esse joguete, que é um joguete muito... E aí entra a questão jurídica junto, já para machucar os outros. E isso atrai energia negativa. Total. Até para a própria criança. E na verdade o que acontece? Os pais pensam em si. Eles não estão pensando no filho e não querer deixar ou se aproximar do pai. Na verdade, a pessoa está fazendo com o filho uma maldade, deixar de passar por um período bom, ou com o pai ou com a mãe, pensando em si. Então as pessoas têm que se tratarem um pouco neste lado egoísmo. Pensar só em si não. Pense no seu filho com que ele se sente bem e não proibir que ele procure tanto o pai quanto a mãe. O pai Júlio colocou uma questão do egoísmo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, tanto para você, mãe Viviane, quanto para o pai Júlio. O egoísmo, ele é uma energia boa, uma energia negativa, ou a pessoa não consegue identificar se o egoísmo é bom ou é ruim? Todo sentimento tem que ter uma medida, como todo perfume. O perfume pode ser bom, se tomar um banho do perfume vai ficar fedorento, né? Então, não é a qualidade, é a quantidade. Então, um pouco de egoísmo para poder preservar suas coisas é importante. O excesso de egoísmo pode prejudicar principalmente a própria pessoa, mas também o outro. E essas crianças que acabam sofrendo esses joguetes, depois na idade adulta, não conseguem se desenvolver, porque o corte já vem desde a energia do pai e da mãe. E muitas vezes você, que é filho de pai separado, não sabe, não tenho sorte no amor, não tenho sorte com o namorado, não tenho sorte na vida afetiva. Pode ter sido sim, como foi lá, nós vimos na igreja Nossa Senhora das Dores, uma praga, uma negatividade, e tu estava lá no meio. Acabou pegando, herdando isso. Afeta depois no teu futuro. Quer mudar? 384-3434. Liga, vamos avaliar isso, vamos ver direitinho, já vamos fazer os axés necessários. Leva lá todos os dados, né? Mas o meu pai já faleceu, não faz mal, leva os dados, leva as fotos, que a gente vai tentar lhe ajudar, tá bem? Telefone 384-3434. A Casa de Ançã e Oxalá fica na rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Vindo pela lotação Ipanema-Guarujá, tá, gente? Tem que ser Ipanema-Guarujá. Desce na esquina da rua Gávea e desce em direção ao rio. Tem mais uma pergunta aqui, Pai Mário, mas gostaria que o senhor comentasse da sessão de hoje. Bom, hoje, dia 13, sexta-feira 13, sessão de Exu aqui na Casa de Ançã, né? Aberto ao público, só que tem que ligar, deixar o seu nome e dizer quem são as pessoas que vêm com você, tá? Não é que exista um número limitado de pessoas para essa sessão, mas a gente pede isso. Até às 9 da noite. Às 9 da noite os portões são fechados, não entra mais ninguém, né? Sair à vontade. Até em torno de 11 horas, por aí 11h30, vai a sessão, tá? Então, hoje, dia 13, sexta-feira, sessão na Casa de Inhaçã e Oxalá, sessão de Exu. Tá? Convidado, liga aí, deixa o nome, né? O nome, os dados, porque até as 21 horas entra, depois das 21 não entra mais para controle da casa, tá? Tem mais uma pergunta, Pai Júlio, para você. Oi, Vivi, adoro o programa e sempre assisto. Preciso de ajuda. Você pode ver para mim no trabalho e no amor? Me chame de Bela, sou de Farroupilha. Nasci no dia 28 de abril de 84. Axé a todos e beijos. Dois campos que afetam muito a mulher, né? O afetivo e o profissional. Na verdade, algum bará mostrando que ela não consegue ter as duas realizações ao mesmo tempo. Pela uma energia negativa de uma falsa amiga que prometeu que ela não conseguiria ter as suas duas realizações ao mesmo tempo. Ou ela conseguiria a felicidade no profissional, ou ela conseguiria no amor. As duas coisas para se completar, ela não ia realizar, nem hoje, nem nunca. E ela precisa tratar, sim, este negativo que existe neste ano de Ogum, para não te acostumar com a situação que está no teu caminho. Portanto, amiga, procure ajuda para te não ficar mais um ano nessa dependência. E tem que mudar, né? Tem que mudar, pelo amor de Deus, o ano já está difícil ficar parado.
Tudo tem que mudar, gente. Tu viu só? Eu e a Viviane mudamos de lugar. Né? O que tem que acontecer? Você não pode ficar parado no tempo, você não pode ficar parado no espaço. Tem que haver essa mudança dentro de casa. Minha falecida mãe dizia uma coisa: a esposa que muito muda a casa está infeliz com alguma coisa. E não é. Muitas vezes a mudança de uma casa, a mudança de uma posição de uma cama, troca uma energia. Muda a energia. Por exemplo, hoje nós estamos começando uma lua crescente, certo? Pé direito. Pé né, direito. Gente? Pé direito, ó. Gente, Posição direita. Coloque a posição da sua cama, certo? No nascer do sol, a cabeça, certo? E os pés para o poente. Né? Automaticamente, se você colocar a sua cama com a cabeça para o nascer, os pés vão ficar para o poente. Faça esse teste durante uma semana, mesmo que a sua cama fique no meio do quarto, atravessado no canto de uma parede. Veja direitinho onde é que é o nascente e o poente. E veja como vai ser a sua energia nesses dias. A mudança é outra. Aproveita aí a mudança de lua, né? É muito bom. Vivi, eu tenho uma amiga aqui que ela diz assim: oi, Vivi e Pai Mari, tudo bem? Eu tive câncer de mama há 8 anos e estou esperando o resultado da perícia para me aposentar por doença. Será que eu consigo esta aposentadoria? Minha data de nascimento é 20/12/74. Meu nome é Elisângela, moro em Alvorada. Muito obrigado e um grande beijo a todos. Ela precisa saber se consegue se aposentar pela perícia de saúde. Exato, Vamos tirar aqui para ela. Uma carta já pulou aqui, né, gente? Então vou pegar. Aqui a perícia me dá como vai pedir mais exames para ela. Esse câncer de mama que ela teve é aquele que a gente vulgarmente chama de agressivo, né, gente? Ela ainda tem algumas outras sequelas. Acho que tu consegue, na verdade, se aposentar ainda não, tá, amiga? Mas alguma outra licença tu consegue. Até porque não seria por idade, seria por saúde. Por saúde ainda leva um tempo. Porque o teu tratamento, graças a Deus, que mais importante que a aposentadoria é ter saúde, né? Teu tratamento ainda precisa ser avaliado e ter continuidade. Mas futuramente a aposentadoria sai. Não neste momento. Neste momento tu tem que cuidar da tua saúde e acreditar na tua força, tá bom? Olá, sou de Taquara, nasci em 5/3/78. Gostaria de saber sobre o meu namorado, que nasceu em 2/5/79. Se ele vai começar a trabalhar logo ou não, pois está à procura faz tempo. E o que você acha para mim em relação sobre esta relação? Muito obrigado, Anne. Essa coisa aí de faz tempo é um problema, né? Uhum, é um problema. Essa coisa de faz tempo é um problema. Vamos dar uma olhadinha. Ih, esse homem que não vai trabalhar. Complicado, né, Pai Júlio? Complicado. Ele tá meio acomodadinho mesmo. Não só faz tempo, quanto pelo visto ele vai tentar continuar que fique mais tempo, sabe? Ele muito sem sorte e muita inveja sobre esse relacionamento. Enquanto tu estiver aí abastecendo a casa, vai ser difícil. Tu vai ter que dar uma prensa nesse homem para ele ir trabalhar. Pois então, né? Difícil, né, Pai Júlio? Então não se acomode achando que você possa depender dos outros e você ajudar essa pessoa a ficar acomodado. Dê a sua opinião, fale para ela o que ela tem que ter uma atitude. Senão a pessoa fica acomoda e não vai em frente ter a sua realização. Lua crescente, né? Aproveitar para conseguir esse emprego, para conseguir aquele amor, para buscar aquela energia positiva que você está esperando aí, a coisa não acontece. Aproveita aí essa semana, tem presente, tem aquela forcinha especial e você vai ligar agora e vai agendar a sua consulta. O telefone 3084-3434. E uma novidade legal, esse sábado, tanto eu quanto o Pai Júlio estaremos atendendo na casa de Ançã e Oxalá. Obrigada, Pai Júlio. Obrigado a todos, um bom axé. Pai Mário, sua mensagem? Eu vou trazer algumas novidades semana que vem, alguns calendários sobre algumas manifestações religiosas. Eu só quero explicar uma coisa para as pessoas. Os nossos programas são gravados. Então, normalmente, quando a gente está recebendo os convites, estão fora do tempo, tá? Então, a partir da semana que vem, algumas adequações aí, trazendo para vocês alguns calendários religiosos aí. E amanhã, sábado, faça diferente, faça uma energia positiva, dê aquela caminhada no final de semana, olhe o sol, olhe a chuva. Olhe para quem está do seu lado com mais amor. A gente volta na segunda-feira aqui no programa e mais, né? Amanhã atendimento normal na casa de Ançã e Oxalá. Telefone 3084-3434. Beijo no coração e a gente está aí junto com vocês.